Olá, vamos finalizar a nossa aula sobre estrutura condicional com o comando C, falando um pouquinho sobre o comando C composto ou C aninhado, como também é chamado. Vamos trabalhar esse conceito através de um exemplo. Nós vamos trabalhar direto lá com o nosso Visual G para ver um pouquinho do funcionamento dele. Então vamos lá. Aqui nós temos o nosso Visual G e nós vamos trabalhar com o seguinte exemplo. Imagine que você precise determinar o maior número entre três números informados. Então é um caso clássico, um exemplo didático do uso da condicional C composta ou aninhada. Por quê? Aqui eu tenho três possibilidades. Eu posso ter o maior número digitado nas três variáveis. Então veja que meu exemplo trabalha com a variável A, B e C. O usuário poderia digitar o maior número em qualquer uma das três. Então veja que apenas uma condicional aqui poderia não será suficiente para determinar o maior valor. Então veja como ficaria a solução desse problema. Eu tenho aqui na linha 7, 8 e 9 a leitura das três variáveis. E aí eu tenho na linha 10 aqui a leitura se A é maior que B. Então se o número digitado na variável A for maior que o número digitado na variável B, eu ainda não posso dizer que o maior número digitado está na variável A. Por quê? Porque eu ainda preciso comparar a variável A com a variável C. Ou seja, se esta condição da linha 10 for verdadeira, eu tenho um C dentro dela. É o chamado C composto ou C aninhado, que ele vai cair na linha 11. Se A maior que C, então aí sim ele vai me escrever o maior número é A. E se não for? E se esta comparação da linha 11 for falsa? Se não for, ele vai cair aqui neste senão e ele vai escrever o maior número é C. Por quê? Por que ele vai escrever que o maior número é C? Porque se esta comparação aqui for falsa, eu não preciso perguntar aqui ou testar se o C é maior que B. Porque se ele já entrou aqui nessa comparação, a letra B, a variável B, já foi descartada, porque ela já é menor que A. Então, essa variável já não entra mais na comparação. E aqui eu tenho o fim C deste bloco mais interno, aqui, que vai da linha 11 até a linha 15. Muito bem. Caso esta primeira comparação aqui, A maior que B, não for verdadeira, o que vai acontecer? Ele vai cair neste senão. Ele caindo neste senão indica, é um indicativo que o B é um número maior. O número sendo maior, ele cai aqui na linha 17. Ele vai fazer um senão C e vai perguntar, comparar se B é maior que C. Sendo verdadeiro, ele vai escrever o maior número é B. Claro, B foi maior que A, B foi maior que C, o maior número é B. E se for falso? Se for falso, quer dizer que o maior número que sobrou aqui é o C. Ele vai executar o senão e vai escrever aqui o maior número é C. Então aqui é um exemplo bem simples, onde eu usei nesta primeira situação aqui um C dentro de outro. É claro que aqui há outras possibilidades de você resolver esse problema. Não se leva, claro, aqui em consideração que os números possam ser iguais. Aqui a gente teria que ter outras tratativas aqui para esse problema, mas é apenas para ilustrar o uso deste C composto. Então, se a gente for rodar aqui este algoritmo, eu tenho aqui os três números. Então eu vou
testar as três possibilidades, digitando primeiramente o maior valor em A. Eu tenho aqui o 9, foi o primeiro número digitado. Eu vou executar novamente. O 9 como segundo número digitado. E agora eu vou executar passo a passo, fazendo com que o 9 seja o terceiro número digitado. Será o meu maior número que eu vou digitar. Veja que o A foi maior que B, foi verdadeiro, 7 é maior que 3. 7 não será, perdão, 3 não será maior que 9, ele vai cair neste senão, ele vai cair na linha 14, ele vai escrever que o maior número é C, né, no caso é 9, e ele caiu direto para o fim do algoritmo. E aqui, no caso, deu certo, ele entrou aqui neste C composto. Muito bem. Então, esta aqui é um exemplo de como você pode utilizar este C. E dessa forma, nós contemplamos aí as várias possibilidades do uso do comando C. Próxima aula eu vou falar um pouquinho do comando caso, tá ok? Até mais então.